Olá pessoal, tudo bem? Eu vou trazer para vocês aqui o meu projeto integrador e interdisciplinar e eu vou falar para vocês um tema muito comum, um tema muito polêmico que é sobre o desmatamento. Meu nome é Robert, eu sou aluno do curso de licenciatura em Física da Uninter, né? E o tema de hoje é o desmatamento no município de Rio Claro. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre a história de Rio Claro, tá? Rio Claro é um município brasileiro do estado de São Paulo. Ele está localizado na região centro-leste do estado, tá? Ele faz parte da região geográfica intermediária de Campinas e da região metropolitana de Piracicaba. Ele está situado a 173 quilômetros da capital de São Paulo. Rio Claro conta com uma população de 206.424 habitantes, segundo o IBGE. O município ocupa uma área de 498.422 quilômetros quadrados. Olha para vocês verem uma coisa aqui interessante, né? Se a gente puder aplicar um pouquinho de matemática com esses dois dados, né? Se a gente pegar a população de Rio Claro, que é 206.424, e a área ocupada, que é 498.422 quilômetros, né? A razão entre esses dois dados, né? Ele nos dá a densidade demográfica, né? Então aí ele vai um pouco aí da aplicação de matemática, né? Que é a razão entre a população e a área ocupada, né? Que é a densidade demográfica da cidade de Rio Claro, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui a bandeira de Rio Claro, né, e o brasão de Rio Claro, né, para poder falar um pouquinho da história de Rio Claro, né. As vegetação e áreas verdes em Rio Claro, né. A vegetação natural do município é predominante pertencente ao bioma da Mata Atlântica, ocasionalmente também do Cerrado típico do Brasil Central. Sua vegetação natural corresponde a 3,7% do município e as áreas de reflorestamento correspondem a 7,3%. Bom, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o Horto Florestal Edmundo Navarro, né? Rio Claro conta com o Horto Florestal criado em 1909 e a ele foi dado o nome de Edmundo Navarro de Andrade, em homenagem ao político brasileiro e então ministro interino da Agricultura do governo Getúlio Vargas. Edmundo Navarro teve a sua residência no Horto, fazendo do local centro de diversas pesquisas sobre o eucalipto, onde foram arquivados seus trabalhos, dando origem a um museu, o Estadual do Eucalipto, em 1916. Em 2002, o horto aqui de Rio Claro, ele foi classificado com a categoria Floresta, tornando-se a FEENA, né, Floresta Edmundo Navarro de Andrade, considerada a maior reserva natural de eucalipto do Brasil. Em sua atualidade, a floresta visa o manejo sustentável dos recursos da pesquisa e visitação turística, né? Eu estou mostrando para vocês aqui algumas fotos da floresta, né? Nós temos aqui alguns riachos, alguns rios, né? Temos aí o museu também do eucalipto, o lago do Horto Florestal, o casarão onde o próprio Edmundo Navarro, né? Quem foi o fundador do Horto, né? E também a fachada aí do museu do eucalipto, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o desmatamento. O desmatamento atualmente é sem dúvida um dos maiores desafios da humanidade, né? Crescente em muitas regiões do planeta, também chamado de desflorestamento. Consiste na retirada de cobertura vegetal parcial ou total de uma determinada região. O desflorestamento está relacionado a diversas causas como urbanização, mineração, expansão, agropecuária, bem como também a comercialização das madeiras, né? Uma vez que dos pontos fortes, né, do desmatamento, né, é a comercialização das madeiras. Atualmente, Rio Claro vem sendo alvo de grandes investigações sobre os desmatamentos ilegais de eucaliptos na floresta de Mundo Navarro, né? Ultimamente, né, foi feita uma denúncia ao Ministério Público, né, onde o próprio Ministério Público pediu esclarecimentos ao governo por que estavam sendo cortados
sendo feito desmatamento nessa floresta, uma vez que ela foi denominada floresta desde 2002, né? Porque até então ela era tida somente como um horto, né, florestal, né? E a partir dessa data de 2002 ela foi tida como floresta, né? E em grande virtude ao grande desmatamento, né, foi feito várias denúncias anônimas, né, denúncias na prefeitura. Então o Ministério Público acabou por querendo abraçar essa causa e querer investigar o que estava acontecendo. Então entrou com uma ação contra o Estado de São Paulo para poder investigar o porquê desse desmatamento, né? A poda, o corte dessas árvores, né? A floresta é uma unidade de conservação de uso sustentável da cidade. Todo o manejo do corte e venda de seus eucaliptos devem passar por um critério ambiental, técnico, para que não haja prejuízo ao habitat natural da fauna silvestre, né? Então, um dos pontos que o Ministério Público fez questão de bater em cima, né, foi em relação à preservação do habitat natural dos animais que estavam aqui presentes, né, e também uma questão de patrimônio da cidade, né, uma vez que estava tendo muitos desmatamentos e cortes ilegais de eucaliptos na área do horto. Os efeitos do desmatamento. Toda árvore, no processo de fotossíntese, libera na atmosfera uma série de compostos gasosos, como o isopreno, né, que são chamados BVOCs, sigla em inglês para compostos orgânicos voláteis biogênicos. Parte desses compostos, quando na atmosfera, passa por uma reação química e formam partículas maiores que refletem a radiação solar para o espaço, resfriando o clima. O desmatamento não permite a emissão desse composto e acaba trocando um ambiente que resfria o clima por um clima que não resfria. O aquecimento global vem crescendo e acontece devido ao agravamento do efeito estufa. O que é o efeito estufa? O efeito estufa é um processo físico que ocorre quando uma parte da radiação infravermelha percebida pelo calor é emitida pela superfície terrestre e absorvida por determinados gases presentes na atmosfera, os chamados gases do efeito estufa, ou simplesmente gases estufa. Como consequência disso, parte do calor é irradiado de volta para a superfície, não sendo liberado para o espaço. O efeito estufa, dentro de uma determinada faixa, é de vital importância, pois, sem ele, a vida como a conhecemos não poderia existir. Serve para manter o planeta aquecido e assim garantir a manutenção da vida. O desmatamento que tem entre seus resultados a elevação dos níveis atmosféricos de gases estufas vem intensificando de maneira importante o efeito estufa e desestabilizando o equilíbrio energético do planeta, produzindo um fenômeno conhecido como aquecimento global. Bom, em vista disso daí, eu estou apresentando para vocês aí, tem todo o meu trabalho feito, né? Vai estar toda a parte escrita do trabalho, né? E em cima disso, sobre a conscientização do meio ambiente, sobre o desmatamento, sobre o desflorestamento, né, a preservação da natureza, né, nós estamos propondo aí a toda a comunidade das escolas de Rio Claro, né, uma caminhada ecológica pelas trilhas da floresta do estado, da caminhada ecológica pelas trilhas da floresta estadual Edmundo Navarro, né? E a intenção dessa caminhada é justamente mostrar a nós um pouco da nossa flora, da nossa fauna, né? E da importância que todos esses seres vivos, né, em forma de vegetais, têm para a gente, né? Tem para a comunidade, tem para o meio ambiente, né? Então, assim, nós acabamos optando por essa caminhada para poder contribuir, mostrar para toda a população, né, a importância desse ciclo, né, que é o meio ambiente, né? Então, eu estou deixando aqui na tela para vocês aí todos os dados, né, referente a essa caminhada, né? E
conto com a participação de todos vocês, tá? Eu agradeço a todos aí, quem puder aí participar aí nessa caminhada será muito bem-vindo e, mais uma vez, muito obrigado.